Esse documentário que vocês vão ver é da Rogue, uma empresa americana que trabalha com strongman atualmente, trabalha com vários esportes de força, e eles produzem essas séries maravilhosas. Eu sempre estou assistindo, fico fascinado, então eu traduzo para vocês que vocês possam ter uma dimensão do que foi o esporte nos séculos passados. Hoje nós vamos falar do trio Saxon. Saxon é da Saxônia, são alemães. E eles sempre trabalharam juntos, os três, sempre levantaram o peso juntos, sempre fizeram tudo junto. E no auge da carreira deles, eles estavam num teatro em Sheffield, na Inglaterra, no Musical Hall Center, para dar início a um show. Era um lugar muito luxuoso, porque era já na época da Revolução Industrial. Então aquele lugar ali já era um lugar muito bem conceituado. E eles começaram a falar como sempre, o Arthur sempre falava: eu quero provar para vocês que eu sou mais forte que Eugene Sandor. E toda vez era Sandor para cá e Sandor para lá. O Sandor estava na plateia, mas ninguém sabia. Ele levantou-se da plateia e aceitou o desafio. Falou: eu aceito, hoje nós faremos as provas de força que você quiser. Subiu até o palco e foi pego de surpresa pela habilidade e força do Arthur Saxon. Ele tinha um levantamento chamado Bench Press, esquecido no tempo. Eu vou falar para vocês, ainda bem, porque olha, eu vou te falar, nunca vi nada tão bem feito e tão difícil de se levantar um peso. E ele fazia 152 quilos, 340 libras nesse levantamento. Ele era um especialista nesse levantamento e o Sandon aceitou. Ele era o rei da força da Inglaterra, ele não podia voltar para trás, ele estava já no palco, ele aceitou e fatidicamente ele perdeu as 5 tentativas. Ele não conseguiu levantar o peso acima da cabeça, do jeito que era para levantar. Isso causou para ele uma avalanche de desgraça financeira e os teatros não aceitando ele, e o outro, o Saxon, colocando nos cartazes que ele era o strongman agora, o homem mais forte do mundo. E Saxon só progredindo. Eugene Sandor não admitiu, levou eles aos tribunais por 2 vezes. Então aí foi criado o primeiro Tribunal de Justiça Esportiva do mundo, para que pudesse analisar esse caso, para você ver a dimensão daquilo, como tinha uma grandeza nisso. Eles queriam de qualquer jeito provar quem era, já que provou na força e perdeu, porque o outro perdeu. Se trapaceou ou não trapaceou, e ficou nisso. Não foi trapaceado e deu causas para Eugene Sandor. E assim a vida segue e eles continuaram. Mas, na verdade, eu lendo toda essa história, eu pude constatar que em Sheffield, até hoje, é feito provas de levantamentos de peso no mesmo local, Musical Center Hall. E agora, em 2024, a IPF, International Powerlifting Federation, vai dar o maior prêmio da história em dinheiro, 445 mil libras esterlinas. Isso é muito dinheiro, dividido em, acho que 40 homens, 20 mulheres. São pessoas que são atletas que estão a 95% de um recorde mundial, para se bater o recorde. É um lugar para bater recorde mundial. É uma prova fantástica. Vocês vão ver um pedacinho dessa prova que agora, em 2023, quando um americano acho que realizou 470 de agachamento, uma coisa fantástica. Você vê a dimensão de um povo que gosta realmente de uma prova, de fazer força, né? Em 1889, eles vêm fazendo essas provas de força nesse teatro, e estão até hoje fazendo. Eu espero que vocês curtam o filme, apreciem, deixem seu like, perguntem, vejam o que vocês querem fazer, que tipo de filme vocês querem assistir. Podem fazer as perguntas que eu estou aqui à disposição de vocês. Bem-vindo a Gerson Doria e obrigado, Rogue, pela série maravilhosa da Bronze Era. Capítulo 5. Arthur Saxon. Lá, não, peraí, não, por aqui. Na minha juventude, no início dos anos 70, eu corria por aqui, eu dava voltas, eu fazia uns trotes, porque de vez em quando as crianças que faziam levantamento de peso tinham que fazer cardio. Bem raramente, felizmente. Eu era um membro do grupo de levantamento de peso aqui em 1976. Eu cheguei aqui um dia, nessa porta aqui, tinha um papel, um aviso, e estava escrito: não haverá mais treinamento de levantamento de peso
por um bom tempo. Ponto. E aí eu pensei, ok, eu preciso fazer alguma coisa diferente. E eu me tornei um bodybuilder. Meu nome é Andrés Miller, eu moro aqui em Verdal. Eu sou doutor de ciência do esporte e história do esporte. Meu trabalho envolveu a história da força na Alemanha Ocidental. Nessa sala, eu fiz meu primeiro supino, meu primeiro agachamento, minhas primeiras barras e assim por diante. Você vê aqui barras, halteres de diferentes formas. Eles são um pouco mais novos hoje em dia, mas as paredes são exatamente as mesmas, como eram 40 anos atrás. Isso me influenciou entender a história do strongman, entender o que isso significa para o bodybuilding. E me mostrou principalmente o quão forte um homem consegue ser. Arthur Saxon, claramente, foi um dos mais fortes da época, e é por isso que seria interessante que as crianças de hoje, os jovens de hoje, estudassem um pouco de história e entender o que era possível fazer naquela época. Quando o Terry e eu decidimos trabalhar sobre Saxon, que é um dos grandes heróis dele, por ter sido um strongman do passado que mostrou as coisas com a verdade. E tinha o Sandel, que nessa época era um deus. Todo mundo conhecia, todo mundo admirava. E quando a gente pensa por que Saxon começou a carreira profissional dele, é como outros garotos da época. Não é que eles queriam ser o Sandel, mas eles queriam derrotar Sandel. Aqueles que não fazem parte do mundo do fisiculturismo, e o Dino Sandel é o que era conhecido. Era o famoso da época, as pessoas sabiam da sua vida, dos seus feitos. Ele dedicou a sua vida a levantamento de peso. Ele era um entusiasta de levantamento de peso. Arthur Saxon era o levantador de peso também. E embora Sandel ganhava o aplauso do público, para o pessoal da área, o Saxon é que era o mais forte de todos. Ele era único. Ele era reconhecido pelos seus irmãos e era visto como o melhor dos três. Ele era visto pelos levantadores de peso do mundo todo como o melhor. Thomas Inchon, Milo Steinborn, todos eles admiravam Saxon. E quando você ganha a admiração de atletas desse nível, isso faz de você uma lenda. Olha a foto. Essa foto aqui é original. Você consegue ver os três irmãos Heneage, ou o trio Saxon. Mas não tá certo, porque o cara do meio é o Hellsberg. E não é o Kurt, que na época era muito jovem para fazer parte do trio. Ele chegou mais tarde no trio Saxon. Meu nome é Gerlind Horn, eu nasci em Leipzig, estudei ciência dos esportes e história dos esportes aqui e fiz doutorado em história esportiva. Eu trabalho no Museu de Esportes Leipzig por 36 anos. Arthur Saxon nasceu em uma família, como a maioria em Leipzig, que era aberta a novas coisas. Obviamente, ele tinha um talento natural, como você pode dizer. Quando jovem ou criança, ele já tinha uma força extraordinária. Ele tinha dois outros irmãos, Herman e Kurt. Herman era 4 anos mais novo que eles, Kurt era 6 anos mais novo. Arthur veio de uma família de trabalhadores, o pai dele era operador, sua mãe era conhecida pela sua força. Por causa desses 3 garotos precoces, desde o seu nascimento eles já foram crescendo e ficando cada vez mais fortes. E aí eles começaram a procurar academias, criar academias, fazer parte de clubes de levantamento de peso. Esse livro mostra de 1892 a 1912. É sobre essa época aqui. É nessa época que tinha o Clube Atlas, né? Isso. E aqui começa a falar sobre os Saxons. Famoso trio Saxon. Ele começou num clube com 14 anos de idade. E ele tinha diferentes pesos para pegar. No começo ele treinava no porão,
Tinha algumas pessoas que moravam lá e ficavam incomodadas pelo barulho que eles faziam. Essas pessoas chamavam a polícia e proibiram eles de treinar. Isso criou um problema grande para eles. Eles espalhavam os pesos e aí eles se mudaram para um apartamento diferente. O Arthur tinha 15, Herman tinha 11 e o Kurt tinha 9 anos de idade, mas já pegava peso. Eles tiveram alguns problemas. Treinar na sala não era muito bom. O Arthur estava preparando um feito que ele queria levantar uma pessoa e um kettlebell ao mesmo tempo para ter mais peso no seu corpo. O irmão, o kettlebell, e tudo isso caía todo dia e fazia barulho no prédio e enchia o saco das pessoas. E acabaram quebrando um dos telhados do apartamento. E aí virou um problema. E quando o Arthur tinha 16 anos, ele se tornou membro de um real clube de levantamento de peso, que é o Atlas Club. E esse é um clube onde ele conheceu levantadores de peso profissionais e outros atletas. Então, o que a gente sabe sobre a história dele é que nós temos o certificado de morte, que ele morreu em Duisburg. E aí isso leva até essa casa aqui, esse endereço que ele morava naquela época. Isso, Arthur Saxon morou aqui no começo do século XX. Normalmente, os irmãos Saxon eram famosos e ativos na área de Leipzig. Mas Leipzig é a 150 quilômetros daqui. E é por isso que eu fiquei surpreso em aprender que é aqui que ele morava. Tem um flat aqui, ele era um cara famoso. E o Arthur Saxon, claro, é um dos fundadores do esporte aqui na região de Leipzig. E eu vejo que essas são as raízes do esporte que começou aqui e a gente continuou o que eles começaram. A vida dele mudou quando um strongman alemão chamado Arno Patzke conheceu ele no clube um dia e viu Arthur pegando os pesos. Patzke o vê e percebe que essa criança é extraordinária. E aí ele fica entusiasmado com a ideia de conhecer pessoalmente, porque ele é como se fosse um Sandal. Ele tem essa ideia de criar o trio Arno Patzke, também conhecido como Arno Saxon, porque ele é de Saxon, que é uma área da Alemanha onde esse pessoal mora. E ele tem a ideia de, vamos nos auto-chamar de Saxon. A outra pessoa que ele coloca é um homem chamado Oscar Hilgenfeldt. Então esses são os 3 primeiros membros do trio Saxon. No final das contas, Arthur Saxon vai se juntar com seus irmãos Herman e Kurt, formando o mais famoso trio Saxon, que atuou de 1900 até 1914. Mas através da carreira desse trio, houve 9 indivíduos que participaram do trio Saxon. E o único indivíduo que sempre esteve no trio é o Arthur Saxon. Arthur levantava barras e halteres e não fazia coisas como levantar um cavalo, ele levantava metal de verdade. Pro alemão, ele sempre foi melhor em levantar equipamento de verdade. Se você levantar um cavalo, legal, mas se você tem uma barra de verdade, isso é reconhecido na Alemanha. É aqui onde o atleta de esporte força de Leipzig, mais tarde, gravou a história do trio Saxon. Ele estava tentando escrever a biografia. Meu nome é Wolfgang Metz, eu trabalho no Museu de Leipzig e aqui no Museu da Cidade Histórica. Eu sou museologista e responsável pelas coleções que temos aqui. Tem muitas imagens do trio Saxon aqui. Por exemplo, aqui está uma foto dos irmãos Hennig. E você pode dizer que o autor desses textos foi a grandes lugares para conseguir gravar esse álbum. Ele era um grande fã dos esportes de força e um fã do trio Saxon. Quando o Arthur era jovem,
ele já tinha a fama de ser um dos homens mais fortes da Alemanha. E aí ele vai para a Inglaterra e participa de um teatro em Sheffield e começa a fazer alguns desafios para o público e para o mundo do fisiculturismo. Eles queriam ver quem conseguia enfrentar o jovem Saxon em um feito de levantamento de peso. O invencível na época era o Ian Sandel, que era conhecido o monarca do músculo, um homem acima do seu tempo. Então Sandel enfrentou Arthur e disse que ele conseguia enfrentar qualquer um no mundo. Ele sobe no palco e aceita o desafio do Saxon. Eles começaram a falar sobre como vamos fazer esse desafio, né? Que tipo de técnica eles vão fazer? Eles vão fazer um bench press. O bench press é um levantamento diferente. Você levanta, ergue a barra com o seu braço, se dobra toda pro lado e aos poucos termina com o seu corpo dobrado e a barra para cima. Você precisa de muita agilidade, força e flexibilidade. E precisa ter áreas musculares no abdômen e outras partes do corpo que geralmente não são fortes. Eu pensei, vamos tentar fazer o que ele fez? E é um exercício impressionante. Meu nome é Thomas Close, eu tenho 52 anos. Eu fui um powerlifter e eu trabalho com treinamento de força e história do esporte por muitos anos. Eu quero dizer, equilibrar a barra e dobrar o corpo e achar o centro de gravidade com uma mão só, subir, descer e empurrar. Eu devia ter tentado quando era mais jovem, mas eu não fiz isso. Com o peso que eles escolheram para esse peso, que o Sandel concordou, era um peso que era um desafio para o Arthur também. Arthur não conseguiu de primeira, mas aí ele veio de segunda e fez. A barra sobe acima dele e fica em cima da cabeça. O Sandel tentou 5 vezes, o que é mais do que era permitido na época, mas como ele era uma estrela, ele teve as chances e ele nunca conseguiu pôr o peso no alto. De acordo com as testemunhas, ele não conseguiu fazer o exercício. Então, com apenas 19 anos de idade, Arthur Saxon derrotou o invencível Eugene Sandel. Eu acho, antes de tudo, que os Saxon e os irmãos Hennigan eram modelos a serem seguidos por outros strongmen. Eles chegaram no auge da fama depois de derrotar Ian Sandel em Londres. E muitos, em Leipzig, queriam ser que nem eles. Então, derrotar Sandel em uma competição, a reputação do Arthur continua a crescer e crescer. Donaldini, um levantador de pedra famoso da Estônia, fica sabendo do feito de Saxon e começa a escrever uma série de arquivos para os jornais britânicos e fala desse cara chamado Arthur Saxon, que fazia coisas impossíveis que as pessoas viram e ficaram impressionadas. Arthur visita Donaldini na Escócia, levanta a barra na frente dele, pega os seus kettlebells e suas outras anilhas e todo o peso que ele tem na sua frente, faz o bench press e o Donaldini olha para aquilo e pensa, meu Deus, essa é a coisa mais impressionante que eu vou ver em toda a minha vida. Eugene Sandel é considerado o pai do bodybuilding. E às vezes falam sobre Arthur Saxon e Eugene Sandel. E na disputa, Saxon venceu. E é esse o ponto em que Sandel percebeu que não era uma boa ideia fazer competições para ver quem era o homem mais forte do mundo. Porque talvez você poderia ficar em segundo. E essa conversa continuou. Quem é melhor, Saxon ou Sandel? Saxon ou Sandel? Saxon ou Sandel? E uma coisa que começou a acontecer é que Sandel começou a ficar muito bravo, porque tinha alguns teatros que não contratavam mais ele, porque, cara, você não pode nem falar que você é o cara mais forte do mundo. Um tal de Saxon aí ganhou de você, ele é o mais forte. Ele ganhou de você no torneio, não ganhou?
1901, Sandel leva o caso para a corte contra o Saxon. Sandel disse que a barra que ele, Sandel, levantou não subiu porque ela estava cheia de mercúrio. Quando tem mercúrio, quando você levanta o peso varia de um lado para o outro e cria uma instabilidade, tornando o levantamento impossível. E depois disso, isso vira um caso público de corte. Todos os jornais falavam disso. Infelizmente, para Arthur, isso não terminou bom para ele. E uma das coisas que aconteceu é que Arnold Patrick, o amigo dele, que começou o trio Saxon, ele se torna uma testemunha de John Sandel e começa a falar que realmente a barra estava com algo errado. Todo mundo que conhece Arthur Saxon no nível pessoal sabe que ele era conhecido por ser um homem muito forte e ter feitos incríveis de levantamento. Mas a corte apoia Sandel e obriga Saxon a pagar 25 mil, o que na época era muito dinheiro. Ainda mais para um cara como Saxon, e não podia mais se autoproclamar o conquistador de Sandel. Para o mundo do fisiculturismo, eles sabem que o Saxon venceu, mas para o Sandel, isso serviu para salvar sua reputação, pelo menos por alguns anos a mais. Olha só, é da exibição, não está embalado ainda porque a gente mostrou na exibição. Essa daqui, azul, é dos irmãos Saxon. Você pode colocar areia, outra coisa dentro para variar o peso. É assim que eles variavam o peso. Esse aqui é um produto típico da área de Saxony, feito para Strongman. Arthur, irmão mais velho, nascido em 1878, e seus irmãos um pouco mais jovens. Ele começou com outros Strongman que tinham muito mais idade do que ele. E somente mais tarde, quando seus irmãos cresceram e se tornaram capazes de demonstrar suas habilidades, que eles formaram o famoso trio. E esses fundadores, Patrick e Arnold Saxon, saíram do trio porque eles queriam seguir seus próprios caminhos. Então Arthur trouxe os seus irmãos ao trio, e isso durou até mais ou menos 1904. E o trio Saxon dos irmãos Hannigan viajaram ao mundo. Conforme eles viajaram, tinha uma rotina que eles criaram. Kurt cozinhava. A dieta deles não era boa para hoje, mas na época eles cozinhavam para si próprios. E eles comiam ovos, bacon, salsicha, manteiga, creme e muita cerveja. Não. Uma das associações que fazemos com os irmãos Saxon é cerveja e a capacidade que eles tinham de beber uma breja. Só teve uma noite que eles realmente foram pro palco e estavam um pouco embriagados. Herman tinha que levantar uma pessoa em cima da sua cabeça, mas não deu certo, ele caiu. O halter caiu, a performance não foi boa. Teve um acidente com o piano e todo mundo riu, mas o público amou. O dono do teatro não gostou muito dos acidentes causados, porque muita coisa caiu, mas eles foram agendados para uma semana seguinte, porque foi uma mistura de força com humor. E não existia uma publicidade ruim. Todo mundo queria vê-los porque eles eram famosos. Então eles faziam isso. E às vezes, ao invés de ter uma barra, eles pegavam um arco com várias pessoas em cima. E várias pessoas somavam peso e eles levantavam. Ele também fazia algumas coisas diferentes, eu diria.
A ponte humana, por exemplo. Eles construíam uma ponte de madeira, 2 irmãos ficavam embaixo e usavam suas pernas como pilares, e um carro passava em cima disso. Muitas toneladas em cima disso, e os irmãos suportavam com as pernas isso. E a ponte feita por material muito forte, e a ponte sozinha já tinha 2 toneladas. E eles mantinham as pernas no ar e passavam um carro cheio de passageiro. E claro que isso era muito perigoso de ser feito. Era muito peso, mesmo para 2 homens. E, infelizmente, em 1908, um acidente ocorreu. O carro escorregou, o Arthur quebrou sua perna, Kurt quebrou sua perna, e eles redefiniram sua carreira e como praticavam seus levantamentos. Os irmãos Saxon eram estrelas. E esse estrelato começou mesmo em 1908. Havia circos na América que gostavam de mostrar coisas que eles faziam. Um desses circos vê os irmãos Saxon e acha que eles são exatamente o que eles precisavam. Então eles ofereceram um contrato a eles. Eles iam receber 375 por semana. E para todos os jornais anunciaram eles como a grande atração do circo. A influência era enorme. As pessoas de Leipzig sabiam que o trio Arthur Saxon iria viajar por todo o mundo, e isso teve uma influência gigante, não mais só sobre Leipzig, mas sobre o mundo. O ano de 1913 não foi muito bom para eles. Um dos irmãos Ringley mandou relatórios para eles explicando o que estava acontecendo, e eles não estavam felizes com os Saxons. Tinha ainda uma discordância, mas eles não tinham mais aquela força moral que eles tinham, e não era o que eles queriam ter no circo. O problema real era que eles continuavam trazendo muita e muita cerveja, e não era para ter cerveja em circo de trem. Embora fosse uma grande oportunidade para Arthur Saxon, a única vez que ele foi contratado nos Estados Unidos, ele acaba brigando com os irmãos Ringley por causa da sua bebida, por causa da sua vida boêmia. Então ele decidiu encerrar a sua relação com os irmãos e voltar para a Inglaterra. Isso é muito importante para o futuro de suas vidas, porque 1913 é um ano antes da Primeira Guerra. Arthur, quando jovem, estava na Inglaterra nos anos 20. Encontrou uma mulher chamada Sarah Capton. Não sabemos muito sobre a sua família, mas sabíamos que eles tinham um dos teatros em que Arthur trabalhava. Sarah é britânica. Quando ela casa com Arthur, ela se torna alemã, o que na época parecia um pouco inconsequente. Mas durante a Primeira Guerra, de 1914 a 1918, Sarah pediu ao governo britânico termos restritivos para colocar Sarah em um campo à parte, porque ela era tecnicamente uma cidadã alemã. Quando a Primeira Guerra começa, 2 coisas aconteceram. Uma, os donos de teatro não queriam mais ver conteúdo alemão, porque eles estavam em guerra contra a Alemanha. Além disso, tem o fato de que o governo britânico decidiu que eles precisavam convocar os alemães. Por mais que Sarah estivesse fora disso, ela viu como era perigoso ser uma cidadã alemã durante a Primeira Guerra. Sabemos que Kurt, Herman e Arthur, todos eles saíram da Inglaterra em 1914, no início da guerra. Foi durante a guerra que muitos atletas foram colocados a serviço. As pessoas se sentiram na necessidade de defender a pátria. No começo, os atletas eram colocados na guerra
pela pátria alemã com o que a gente chama de balançar as bandeiras, e gradualmente aprenderam que não havia algo bom chamado de guerra. Os dois irmãos de Arthur foram levados para proteger a sua pátria alemã, e Arthur não foi levado porque ele era cego de um olho, teve um acidente. Na verdade, isso deve ter sido sorte, porque a Primeira Guerra foi complicada, muitas pessoas morreram. Enquanto seus irmãos serviram a guerra, Arthur tentava ganhar dinheiro atuando na Escandinávia, Noruega e lugares como esse. E nessa época a Alemanha estava devastada. É um lugar horrível para estar, para morar. Não há comida, não tem agricultura, muita doença. E na área de Saxony, onde Arthur morava, foi uma das áreas da Europa com maior índice de tuberculose naqueles tempos. Claro, durante a Primeira Guerra, ele perdeu muito da sua força física. Ele não conseguia praticar esporte, as pessoas não tinham comida. E basicamente, quando eu li sobre os atletas de força, inclusive os irmãos Hennig, eles comiam carne, vegetais. Havia muito problema com comida que simplesmente não era disponível para as pessoas durante os tempos de guerra. É por isso que, quase no começo da Primeira Guerra Mundial, nessa época em que ele estava mais ou menos 40 anos, eu acho que é uma das razões que ele não conseguiu repetir os seus feitos da sua vida mais jovem e os seus sucessos. Tirado da sua vida natural, da sua casa, Arthur tentou atuar mesmo durante a guerra. Então, de 1914 a 1918, ele atuou na Dinamarca, Escandinávia, porque eram algumas nações que aceitavam os alemães naquela época. É claro, as revistas pararam de publicar. Ninguém queria nenhum marketing alemão na época. Não temos reais evidências do que aconteceu, mas sabemos que nos seus últimos dias temos uma cópia da sua certificação de morte dizendo: quando você lê as ocupações dele, ele diz que ele era um pedreiro. Ele não se coloca como um artista, um strongman, um powerlifter. Não, ele se coloca como um pedreiro. Aos 43 anos de idade, Arthur Saxon morreu de tuberculose na Alemanha, longe de sua esposa e muitos de seus amigos na Inglaterra. Então, para um homem que era conhecido pela sua força, pelo seu vigor, vitalidade, é muito triste, é uma vida muito curta. Sem dúvidas, um dos maiores levantadores de peso da história e dos anos 20, com certeza. Kurt e Hermann chegam na Segunda Guerra e Hermann decide ir para Leipzig. Ele ganha um trabalho de professor na Universidade de Leipzig e começa a juntar dinheiro aos poucos para abrir a sua própria academia e ganhar mais dinheiro. Infelizmente, em 1943, durante a guerra, Leipzig é uma das cidades a serem bombardeadas. Um dos lugares bombardeados, destruídos, é a academia do Hermann. Mas ele se mantém firme, ele empobrece e vive até os seus 70 anos. Kurt, por outro lado, casou com uma alemã, termina em uma cidade chamada Sieg, decidiu voltar para a Alemanha Ocidental. Então eles começam a tentar economizar dinheiro para fazer uma viagem para Leipzig, tentar cruzar, e isso é nos anos 50. Eles chegam lá e eles olham aquele lugar triste, e é o final da vida deles, essa longa vida deles. Eu moro em Witten, chamamos de Rugby, bem perto de onde Arthur foi enterrado. Eu gostaria de ver esse bench press, um levantamento antigo, ser colocado numa competição de strongman hoje em dia. As pessoas fazerem a mesma coisa que Arthur Saxon fez centenas de anos atrás. Seria ótimo ver esses levantamentos antigos num palco moderno. E eu chamaria de levantamento Saxon, e seria diretamente conectado com atletas do passado como Arthur Saxon.
Eu acho que Arthur Saxon claramente inspirou muitas pessoas a praticar esportes de força e treinamento de força, principalmente através dos seus feitos diferentes, muitos dos quais o recorde se mantém até hoje. Arthur é um homem que era um levantador de peso. Ele fez recorde que ninguém conseguiu derrubar até hoje. Pensa nisso. Um dos grandes recordes dele é um levantamento que a gente chama de levantamento de duas mãos. Ele pegava uma barra e levantava e virava o seu corpo, e a única maneira que você conseguia chegar no centro de gravidade e fazer aquilo. E ele colocava aquilo em cima da sua cabeça e com a outra mão ele segurava um kettlebell e mantinha ambos equilibrados, um em cima da cabeça e um alinhado. E ele conseguiu pegar 200 quilos desse jeito. Imagina colocar isso em cima da cabeça, usando só o peso corporal, a força corporal, sem nenhum equipamento. Ninguém fez isso até hoje. Ele é uma lenda porque ele é uma das únicas pessoas que derrotou Sandel. Eugene Sandel percebeu que às vezes as pessoas conseguiam ser mais fortes que ele, e que era perigoso organizar competições para definir quem era o homem mais forte do mundo, porque ele poderia encontrar um Arthur Saxon pela frente. O que faz Arthur um grande levantador é sua disposição a competir, sua vontade de competir contra qualquer um, contra todos. Arthur é um dos primeiros indivíduos que deixou as pessoas medir o peso antes da competição. Muitos na época não deixavam, então a gente acredita que há muitas mentiras nas lendas. Saxon não fez isso. Saxon deixava as pessoas pesarem. Isso solidifica o seu papel de lenda. E ele não era apenas um levantador de peso, ele era um levantador de peso sem proteção. Ele não parecia gigante, ele não era gigante, ele não tinha a aparência de um bodybuilder de hoje em dia. Mas ele teve esses feitos impossíveis. E na minha opinião é o que faz de Arthur Saxon uma lenda. Ele é uma lenda? Claro, eu acho que sim. Quem mais do passado segura recordes por tanto tempo? Isso não é algo que podemos ver mudar em qualquer época. Ele era uma pessoa perfeita? Provavelmente não. Mas ele era homem diante barras e ferro, e diante da vontade de provar o que é possível e o que um homem pode realmente fazer. Ele era um homem em cada um desses detalhes.